Se eu tivesse um poder de tatuar algo no seu cérebro, seria essas duas frases aqui. Oi, o vídeo que você vai assistir agora, ele é um corte de alguma mentoria ou de alguma aula que acontece na comunidade do Libras ao Cubo. Nessa comunidade você tem acesso a mais de 200 aulas, mentorias ao vivo e salas de conversação para aprender Libras em poucos meses. Toda essa galera que você está vendo aí já passou por este processo e você pode ver as formaturas de todos eles aqui mesmo no YouTube. Eu vou deixar o link com todas as informações dessa comunidade aqui na descrição, caso você tenha interesse. E agora, bora pro vídeo. Qual a pergunta que ficou aí? É da Akari. Ela está perguntando como faz para entender os surdos. Continua com a gente. Essa é a grande missão. Essa é a grande missão, tá? Mas para entender o surdo, você precisa entender sobre a maneira como eles interagem com o mundo. Hoje nós vamos conversar algumas coisas nesse sentido. Você precisa entender que o surdo é visual. Por que eu estou falando isso para você, Akari? Porque, assim, é uma das principais coisas que a gente faz. Então, não tem como diluir isso numa aula só, entendeu? São várias experiências que vocês vão vivendo. Várias experiências que vocês vão vivendo. Eu gosto de uma frase que diz que é impossível um homem botar os pés 2 vezes no mesmo rio. Já viram essa expressão? Por quê? As águas do rio não são mais as mesmas. E o homem que põe os pés naquele rio também não é mais o mesmo. Então, eu poderia vir para vocês aqui, ó, e despejar tudo que eu sei sobre a vida do surdo de uma vez só. Mas vocês ainda não teriam condições de assimilar tudo com a profundidade necessária. Agora, com o passar do tempo, cada coisinha que a gente vai acrescentando, você fala, então por causa disso que é isso, aquilo outro, e as coisas elas vão se encaixando. Ok? Acho que eu já falei para vocês na outra aula, mas se eu não falei, para vocês gravarem a máxima do Libras ao cubo. A Libras é o quê? Eu tenho até a plaquinha aqui, ó, que a Bruna me deu, peraí. Tá do lado certo para vocês? Libras é a imagem do pensamento. Ó, coloca essa frase na sua cabeça e vai dormir com ela. Aí você sonha com ela e talvez amanhã você fale assim, entendi o que ela quer dizer. E aí, essa é a resposta para a pergunta da... É a Kira, né? A Kari, né? Essa é a resposta para a pergunta da Akari. Como é que você entende o surdo? Entendendo que ele interage por imagens e não por som. Ele interage por imagens e não por som. Porque o bebê, lembra como que o bebê aprende a falar? Mamãe, 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 papai, papai. Mas como é que ele está recebendo o estímulo? E aí o que ele faz depois? Ele reproduz. Ele reproduz aquele estímulo que ele estava recebendo. A criança surda, ou aquela que nasceu surda, ou aquela que ficou surda logo que era bebê, ou logo na primeira infância, toda a interação que ela tem com o mundo é visual. Então, quando você vai conversar com um surdo, você vai ter que fazer isso daqui, ó. Isso daqui eu aprendi com uma amiga minha do teatro. Eu participei de um congresso de oratório ano passado e ela me ensinou isso daqui, ó. E aí eu falei, tem tudo a ver com a língua de sinais. Porque não me conte, me mostre. Ó, eu vou te contar um sinal. Se você souber, tudo bem, mas eu queria ver quem não sabe o que é esse sinal, assim, que nunca viu ele, esse sinal aqui, ó. Quem não sabe o que é esse sinal, quem nunca viu, ergue a mão, por favor. Só para eu ter uma noção. Porque eu te contei. Então, te contando, pode ser que você entenda, pode ser que você não entenda. Agora eu vou te mostrar o que é esse sinal aqui. Você entendeu o que é esse sinal aqui? Porque eu não estou te contando, estou te mostrando. A Libras é um idioma visual. É assim que você consegue se comunicar com o surdo. Esquece esse monte de palavra que você tem na sua cabeça. Esquece esse monte de palavra. Não é agora, tá, gente? É um processo. É um processo. É igual quando o cara do karatê ele quer quebrar, ele já tá vendo que tem ali, mas não é na primeira que ele vai quebrar, mas aquela ali é a missão dele. Então, ó, tira o português da sua mente, sabe por quê? Porque são idiomas com estruturas diferentes, mas se você entender isso, antes de você ir conversar com o surdo, você vai fazer assim, ó, peraí, qual que é a imagem que eu quero passar para a mente dele? Aí você vai ver, aí baseado nessa imagem que você vai conversar com ele. Aí você vai conseguir se comunicar, ok? Então, eu vou ensinar agora as frases para vocês, mas lembra disso. Fica calmo, porque o surdo tem experiência em lidar com os ouvintes. O novato é você.
Se o surdo que você está conversando tem 35 anos, ele tem 35 anos de experiência. Obviamente, pessoal, quando eu falo para vocês surdo, eu estou, por uma questão pedagógica, generalizando para os surdos, assim, que, como eu disse, ou nasceram assim, ou ficaram desde cedo. Se você pega um surdo que perdeu a audição com uma certa idade, aí pode ser que ele tenha uma boa memória, uma memória auditiva, você consegue conversar com ele escrevendo, ele faz uma leitura labial, ok? Mas eu estou dizendo assim, o surdo que não tem essa memória auditiva, que não faz essa leitura labial, que é a maioria dos surdos, tá? Eu tenho aprendido muito, porque eu tenho seguido muitos surdos no Instagram. Surdos que são oralizados e não usam nada de língua de sinais. E eu fico admirado com o desenvolvimento deles. Esses dias eu estava até vendo uma briga que aconteceu no Instagram, porque a surda que era oralizada falou que a Libras não é o idioma natural dos surdos, e aí a surda que usa a língua de sinais ficou uma fera com ela, e ficou uma briga lá no meio e tal. Eu sempre digo, pessoal, são experiências diferentes. Então, se o que eu estou dizendo para você aqui, você conhece algum surdo que é diferente, não se ofenda. Eu não estou falando contra esse surdo. É porque, para fins pedagógicos, a gente precisa ter uma base, ok? E a base que eu estou utilizando são os surdos que a principal maneira deles se comunicarem é a língua de sinais. Inclusive, se você tiver experiências diferentes, traz para a gente, porque também é legal para a gente ter esse aprendizado, ok? Mas lembra, essas duas coisas aqui, ó, que vão mudar para vocês a regra do jogo. Se eu tivesse um poder de tatuar algo no seu cérebro, seria essas duas frases aqui. Ó. Por quê? Porque quando você entende que a Libras é a imagem do pensamento, e você se concentra em mostrar uma imagem para o surdo, a sua comunicação com ele vai atingir uma profundidade absurda.